Todos nós enfrentamos momentos de dificuldade e desespero em nossas vidas. É nesses períodos que frequentemente nos perguntamos: onde estava Deus quando eu mais precisei dele? Nos períodos de dor, perda ou desespero, a sensação de abandono pode ser avassaladora. Esse questionamento ressoa profundamente, tanto em crentes quanto em aqueles que buscam compreender a complexa relação entre a fé e as provações da vida. Para aqueles que acreditam em Deus, a fé muitas vezes é o único suporte em meio às tempestades da vida. E mesmo para os que dizem não acreditar, mas também buscam algo em que possa se apoiar. Desde a entrada do pecado no mundo, o sofrimento é uma constante em nossas vidas. Isso veio como consequência da desobediência à ordem dada por Deus. Todos nós enfrentamos crises, sejam emocionais, financeiras ou de saúde. Em meio a essas adversidades, muitos buscam apoio e esperança em algo maior. E é nesse contexto que a relação com Deus se torna vital. Diversos textos da Bíblia abordam essa temática, destacando como a fé pode servir como um alicerce em tempos de tribulação. Um dos aspectos mais desafiadores dessa relação é o chamado silêncio de Deus. Quando passamos por provações, a ausência de respostas imediatas muitas vezes gera frustração e desespero. O Salmo 22, verso 1 diz: meu Deus, por que me abandonaste? Isso reflete essa angústia. Porém, a obra de Davi não termina no desespero. Sua lamentação culmina em confiança na fidelidade de Deus e um retorno à adoração. A história mais conhecida na narrativa bíblica que aborda a questão do sofrimento é, com certeza, a história de Jó, encontrada no Antigo Testamento. É um relato profundo sobre sofrimento, fé e a busca por compreensão diante da dor. Conhecido por sua retidão e felicidade, Jó enfrentou uma série de perdas devastadoras na sua vida financeira, perdendo seus bens, nos seus relacionamentos, perdendo seus filhos e na sua saúde. Ao longo da sua história, ele questiona Deus em busca de respostas, expressando uma luta interna que muitos de nós também fazemos. A experiência de Jó nos ensina que a presença de Deus não é sempre visível, especialmente em momentos de dor extrema. Ao longo dos capítulos que narram o sofrimento de Jó, vemos que ele não hesita em questionar a Deus. Ele expressa sua confusão, seu desespero e sua necessidade de respostas. Jó nos ensina que a fé não precisa ser uma crença cega. Ele não é repreendido por suas perguntas. Pelo contrário, seus questionamentos refletem uma busca genuína pela verdade. Através de suas lamentações e diálogos, Jó revela que o sofrimento provoca a busca por significado nos acontecimentos da vida. A relação entre fé e vida é complexa. A vida é repleta de incertezas e sofrimento. E muitas vezes, a oração parece não ser respondida da forma como esperamos. Ao final de sua jornada, ao invés de receber uma explicação clara, ele é confrontado com a grandeza e a soberania de Deus, aprendendo ali a confiar mesmo sem entender totalmente. A Bíblia oferece múltiplas perspectivas sobre a fé em tempos difíceis. Em Salmo 34, 18, lemos que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Isso enfatiza a proximidade de Deus em momentos de dor, sugerindo que mesmo quando não sentimos sua presença, Ele está ao nosso lado. Ao longo da história, milhões de pessoas enfrentaram e enfrentam crises semelhantes. Cada história de dor e cada questionamento pode ser um passo em direção a uma fé mais profunda. A Bíblia encoraja que, mesmo em meio à incerteza, é possível encontrar consolo e força na crença de que Deus está presente, mesmo quando parece ausente. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 destaca que a tribulação produz perseverança,
A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Essa passagem sugere que os desafios não são obstáculos, mas oportunidades para amadurecimento espiritual. Nossa jornada de fé muitas vezes é fortalecida por meio da adversidade. Deus não prometeu que não teremos dificuldades, mas garantiu que Ele estará conosco em cada passo da jornada. No Salmo 22, citado, é importante notar que o desespero não é o fim da história. Acompanhando a lamentação, a obra de Davi continua, com a dúvida transformando-se em confiança na fidelidade de Deus, resultando em um retorno à adoração. A Bíblia oferece diversas perspectivas sobre o papel da fé nos altos e baixos da vida. Em Hebreus, capítulo 11, verso 1, está escrito: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo sugere que a fé não é apenas um recurso nas dificuldades, mas também uma forma de enxergar além das circunstâncias imediatas. A fé, portanto, pode ser vista como a capacidade de manter a esperança mesmo em meio à incerteza, continuar sendo fiel a Deus e confiar na sua palavra. A Bíblia nos ensina que a fé é muitas vezes testada em momentos de tribulação, pois é em situações assim que revelamos onde está o nosso coração e se a fé que dizemos ter em Deus é verdadeira e sincera. A Bíblia em seu todo nos oferece uma esperança renovadora que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. No Novo Testamento, Jesus não é apenas a resposta a muitas perguntas, mas também a manifestação do amor e da esperança que Deus oferece à humanidade. Nos momentos de angústia e solidão, Jesus nos convida a encontrar consolo e força em sua presença. No Novo Testamento, Jesus emerge como a resposta que muitos buscam. Sua vida, morte e ressurreição oferecem uma nova esperança e um profundo consolo em tempos de dor. Jesus não apenas enfrentou o sofrimento, mas superou, tornando-se um símbolo de esperança eterna e transformação. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito mais excelente, sugerindo que o sofrimento pode ter um propósito e que somos moldados por meio da fé. Neste contexto, a relação entre fé e vida se torna clara. A fé não é apenas um refúgio em tempos de crise, mas uma fonte de força e resiliência que nos permite enfrentar as tempestades da vida. A história de Jó e a promessa da ressurreição em Jesus nos lembram que, apesar das circunstâncias, Deus está presente e ativo em nossa vida. A fé nos convida a olhar além da imediata dor e confiar na providência divina, mesmo quando as respostas não são aparentes. Portanto, ao nos perguntarmos onde estava Deus quando eu mais precisei dele, encontramos consolo na certeza de que ele nunca nos abandonou. A trajetória de Jó nos ensina que o questionamento é parte do processo de fé e que, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele está ao nosso lado. E a vida de Cristo nos mostra que a maior dor e a maior perda que alguém pode sentir e ter é não desfrutar da presença de Deus por causa do pecado. Em Adão, o pecado entrou no mundo e com ele a dor, o sofrimento e a morte. Mas em Cristo, que suportou a dor, enfrentou o sofrimento e venceu a morte, nossa esperança é renovada e nos é dado um novo e verdadeiro significado para a vida. Assim, a relação entre fé e vida revela que, apesar das dificuldades, Deus está presente e ativo em nossa vida. A fé serve não apenas como um refúgio, mas como uma fonte de força que nos permite enfrentar as tempestades da vida. Que cada um de nós possa reconhecer essa presença divina, mesmo nas horas mais sombrias,
e encontrar esperança na promessa de que, em meio à dor, existe uma oportunidade de crescimento, renovação e uma nova vida com Deus através de Cristo, que sofreu por causa de nossos pecados e morreu a nossa morte para nos dar a vida e vida eterna. Quando enfrentamos dificuldades, que possamos nos lembrar da presença constante de Deus e acolher a esperança que Ele nos dá. A fé e a vida não são dissociadas. Elas caminham juntas, moldando nossa jornada e nos guiando em direção a um amanhã cheio de esperança. Um amanhã em que aguardamos a promessa de que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. Quando enfrentarmos dificuldades, que possamos nos lembrar da presença constante de Deus e acolher a esperança que Ele nos dá em seu Filho, Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe.